Olá, queridos alunos, olá, amigos professores, olá, senhores pais, sejam bem-vindos ao canal Gnose Play. Eu sou o professor Paulo Rocha e a correção de hoje é do livro Apps Mais, Língua Portuguesa, quinto ano, páginas 128, 129 e 130. Página 128, linguagem e construção do texto. Assunto e partes do artigo de opinião. 1. Marque um X na alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto. A. Crítica aos adultos que se comportam como crianças. B. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que as crianças aproveitem a infância. C. Conselhos para as crianças brincarem muito, porque o futuro não poderão mais brincar. D. Aviso para as crianças de que elas ficarão velhas. Qual a alternativa correta? B. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que as crianças aproveitem a infância. Questão 2. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em três partes. Veja, primeira parte, a opinião, que é a posição que a autora defende sobre o assunto. A segunda parte são os argumentos, ou argumento, que são as ideias, os fatos e o raciocínio usados para defender a opinião. E terceira parte é a conclusão, que é a ideia final da autora, depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos. Leia as frases a seguir e indique a qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadrinhos O para indicar opinião, A para argumento e C para conclusão. A expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Isso aqui é um argumento. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente, Isso aqui está claro que é uma opinião. Há adultos que se comportam como crianças. Argumento. A criança deve aproveitar a infância porque é uma fase que acaba. Isso aqui é um argumento. Ser criança é muito, muito importante. Opinião. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. Aqui a conclusão. Questão 3, página 129. A autora do artigo escreve como se estivesse conversando com o leitor. Letra A. Para dar a impressão de uma conversa, como o autor inicia o texto. Aí tem aqui a sugestão, A autora inicia o texto com perguntas, usando você, para se dirigir ao leitor. B. Copie frases que mostram essa intenção de ser mais informal, como se estivesse conversando mesmo com o leitor. Ó, a sugestão. Quer saber de uma coisa? Mas ela é o quê? Nada? Não é verdade. Vou contar uma coisa. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco, só 12 anos. Só? Fica um pouquinho ridículo, não fica? Então você observa que com essas frases, nessas interrogações, é como se a autora estivesse conversando com o leitor, em uma conversa informal. C. Para qual leitor a autora escreveu o artigo? Para crianças que sejam leitoras do suplemento infantil no qual o artigo foi publicado. D. Por que esse tipo de linguagem foi empregado? Para deixar o artigo mais próximo das crianças, dando a ideia de uma conversa. Questão 4. Releia as frases e marque um X nas alternativas que indicam o que as palavras e expressões destacadas podem significar. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Por enquanto significa ideia contrária ao que foi dito anteriormente e ideia do tempo, que a criança deve aproveitar ou confirma o que está sendo dito.
né? Ideia do tempo que a criança deve aproveitar. Indica a expressão que melhor substitui por enquanto, sem alterar o sentido. Porque, durante esse tempo, porém, durante esse tempo. B. Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Ideia contrária ao que está sendo dito, confirma o que é dito, questiona o que está sendo dito. Questiona o que está sendo dito. Qual dessas expressões melhor substitui mas sem alterar o sentido? Porque, finalmente, porém, não é? Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir sobre as características do artigo de opinião. Conversem e completem o quadro indicado do tipo de leitor. Artigo de opinião. Texto jornalístico em que um autor expressa ideias e opiniões sobre um assunto. Então tem a intenção e a finalidade, né? Apresentar uma ideia ou opinião a respeito de determinado assunto, apresentar argumentos para defender as ideias, convencer os leitores ou ouvintes. Linguagem e construção do texto, partes do texto, opinião sobre um assunto, argumentos para defender as ideias, conclusão para reforçar as ideias defendidas. Linguagem clara, linguagem adequada ao leitor, a que se destina, pode ser mais formal ou mais informal. E o leitor e o público, né? Pessoas que gostem de conhecer outras opiniões e refletir sobre assuntos que geram polêmica ou que podem ter posicionamentos diversos. Gostem de debater ideias, queiram enriquecer as próprias opiniões, se interessem pelo assunto. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.